Hello students, good morning. No vídeo de hoje eu vou relembrar com vocês que nós já vimos esses 4 modais, o uso desses 4 modais na sala, mas vou relembrar porque algumas pessoas me entregaram algumas atividades com erros, assim, algumas nem fizeram, mas enfim. E também na atividade da prefeitura tem uma atividade com modal, é o should. Mas nós vamos relembrar agora todos, ok? Rapidamente. É o seguinte, o primeiro aqui, eu tenho o should. Esse should, é assim que eu falo, significa dever no sentido de hipótese, conselho. Por exemplo, deveria, deveríamos, deveriam. Esse é o significado do should. Se eu quiser falar, você deveria comer mais salada, é um conselho, eu tenho que usar o should. Então, esse should aqui vai antes do meu verbo principal, que é o verbo comer, ok? Então, você deveria, you should. Aí o restante, eat more salad, ok? Se eu quiser falar, nós deveríamos usar a máscara, agora nessa época de coronavírus, de Covid-19, eu tenho que falar, então, we should wear a mask. É um conselho, ok? Olha, nós deveríamos usar a máscara. We should wear a mask. Okay? Então, esse é o should, dever. Então, sempre que você vir escrito no caderno a palavra deveria, deveríamos, no sentido de hipótese, de conselho, você usa o should. É diferente do must. O must, no sentido de dever, uma ordem, uma imposição. Por exemplo, se eu falo para minha filha, você deve comer mais salada, é uma imposição, uma ordem. Então, eu uso o must. Diferente lá do should, que seria um conselho, deveria, você deveria. Então, aqui é o must. Você deve comer mais salada. You must eat more salad. Nós devemos usar a máscara, é uma obrigação agora. We must wear a mask. Viram a diferença? Eu até usei as mesmas frases para vocês verem que o modal, ele molda o sentido do verbo. No primeiro, era no sentido de um conselho. No segundo, de uma ordem. Por exemplo, você deve usar a máscara. Então, you must wear a mask. Ok? Could é o poder, no sentido de hipótese também e conselho. Olha as palavras que significa aqui, seguindo o meu gigante cursor. Poderia, poderíamos, poderiam. Se eu falar, você poderia comer mais salada, you could eat more salad. Então, o poderia no sentido aqui de could. You could eat more salad. Nós poderíamos usar a máscara. We could wear a mask. We could wear a mask. Então, poderíamos no sentido de hipótese. Vamos para o can. Can no sentido de poder de habilidade. Mas aqui eu coloquei o mesmo exemplo só para vocês verificarem essa questão do modal moldar o verbo, mas esse não é o verdadeiro uso do can, mas eu vou usar a mesma frase. Você pode comer mais salada, uma habilidade estranha. You can eat more salad. Aqui, com o could é uma hipótese, um conselho. Aqui não, já é uma coisa que eu posso mesmo, uma habilidade, é estranho. Mas seria assim, nós podemos usar a máscara. We can wear a mask. Então, a frase muda o sentido quando eu mudo o modal. Por isso que ele fala modo modal, ok? Na negativa, como que eu uso o modal na negativa? Se eu quiser falar não, you should not. Se eu quiser usar should, we cannot, we must not, they could not. Aqui, o not é colocado após o verbo, que o not, ok? É colocado após o verbo. Então, o verbo modal, desculpa, é colocado após o verbo modal. Então, chegou no modal, achou o modal, coloca o not depois. Nos exercícios que eu recebi também, tinha muito not no lugar errado. Eles colocariam o not aqui, porque em português você fala, você não pode comer mais salada. Lá, em inglês, é como se eles falassem, você pode não comer. Então, não vem bem depois aqui do modal. Aqui, you can not. Viram aí que eu até escrevi, you cannot eat more salad. Ok? Então, nesse sentido. E a última é a interrogativa para fazer perguntas. Por exemplo, se eu quiser perguntar assim, nós poderíamos usar a máscara? Como que eu faria aqui nessa frase? Nós poderíamos usar a máscara? Eu tenho que inverter o could. Esse could vai sair daqui e vir aqui para o início da frase. Então, é aqui embaixo que eu coloquei os exemplos.
Should you drink coffee? Deveria você beber café? Você deveria beber café? Próximo aqui. Must João drive a car? João deve dirigir o carro? Could Anna sleep more? Ana poderia dormir mais, que é o sentido, lembra do could? Poderia. E o último aqui, o can, que é pode. Pedro pode jogar bola? Can Pedro play soccer? Viram aí? Então, essa é a explicação. Espero que quando vocês fizerem os exercícios, assistam o vídeo. Se tiverem perguntas, questões, mandem no meu privado, ok? Obrigada, goodbye.